Agora aqui são 3h30 da manhã. Tô desde as 3 horas acordado. Tá impossível dormir. A barraca ela tá toda condensada. Ela tá toda cheia de pedrinhas de gelo aqui. Mais uma noite que não vamos dormir. E essa é a vida do andarilho aqui nessa região no inverno. E é assim que a gente começa o dia de hoje. Às 3 e tanto da manhã, esperando o tempo passar, porque dormir é impossível, não dá para dormir, pra gente voltar pra caminhada. E vai demorar o sol chegar aqui, viu? O sol para chegar aqui vai ser lá pelas 9 da manhã, 10 da manhã. Não sei se vai dar para filmar, mas agora que o sol tá vindo, eu tô com 4% de bateria. E agora que o sol bateu aqui são 9h30 da manhã. Tá até saindo ainda fumaça da minha boca. Cozinhei ali no fogareiro 4 ovos. Carregando aqui o celular, esquentando as coisas, deixando secar o que estava congelado pra gente sair. Até que enfim o sol tá forte agora, graças a Deus. Estamos já no outro dia. Dormi aí dentro desse espaço aqui que é uma igreja. A segunda igreja que eu durmo nessa viagem. Aqui não era dos melhores não, mas eu fiquei protegido do vento. E hoje o sol não apareceu de vez não, tá tudo nublado. Aqui tem um vilarejozinho que se chama Azul Pampa. Aí tem escola, tem um quiosque ali do senhor que eu pedi permissão para dormir aqui. E foi aí que eu dormi essa noite, do lado da estrada mesmo. No caminho eu vou explicar para vocês por que eu não filmei ontem, por que eu dormi aqui. Acabei passando mal. No caminho eu explico, que deixa eu organizar as coisas, que já são 9h30 da manhã. E aproveitar aqui para agilizar logo e a gente caminhar, que hoje até a próxima cidade temos 20 km. Já tô praticamente pronto para caminhar. Tá um friozinho aqui de 5, 6 graus, tá marcando aqui. Mas ainda bem que depois de 2 dias sem dormir, hoje eu consegui dormir mais ou menos aqui. Não dormi tão bem assim, mas eu consegui dormir umas 6 horas mais ou menos assim. Ficava acordando toda hora, mas cochilava, porque sempre fico preocupado com as minhas coisas, né? Que perto da estrada, gente passando, tem gente que mora aqui, nesse caminho, ó. Nesse caminho aqui, ó, passando, tem casas ali. Aí ficou passando gente aqui à noite, até uma meia-noite. Escutei barulhos, aí acaba não dormindo bem. Então, o carrinho tá aí. As coisas estão praticamente organizadas, agora é só desmontar a barraca, colocar tudo aí dentro e partiu estrada.
Olha lá. Bora subir morro de novo. Aqui é só subir. Bora nessa. Graças por isso. Ahora tengo agua para chegar em Três Cruzes. Graças. Bom dia para você. Agora sim, vambora. Tchau, graças. Agradecer ali o senhor que me deixou dormir aqui. E hoje vamos caminhar sem o sol. Tá frio. Eu falei pra vocês que tava fazendo 5, 6 graus, mas eu olhei de novo aqui, já baixou a temperatura. Tá 4 graus. Espero que eu não esteja esquecendo nada. Vambora pegar essa estrada de novo. Ô friozinho, hoje eu tô equipado pro frio aqui. Tô com uma blusa térmica por baixo. Tô com corta-vento e essa jaqueta aqui, porque tá frio. Friozinho. Vambora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa, pra vocês terem noção do frio dessa região. Olha, vamos ver se dá pra mostrar com zoom, que meu celular é muito ruim. Tá vendo aquele ponto branco ali? Aquilo ali é uma nascente de água, tá congelado. Deixa eu ver se eu pôr o dedo não vai atrapalhar. Bem aqui assim, ó. Bem ali. Congelado, congelado. Vocês têm noção, a água aqui congela. Frio, frio, frio. Ui. Os outros dias aparecia o sol e tava com frio mesmo assim, mas hoje tá mais frio ainda porque tá sem sol. Então, explicar pra vocês. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ir na contramão. Então, ontem eu saindo do acampamento, comecei a caminhar e passei muito mal da altitude. Eu acredito que sejam os resquícios também de 2 noites sem dormir. Fui sair e aqui a gente está a quase 4.000 metros de altitude, né? Já é bem complicado. Aí ontem andei 3 quilômetros só e cheguei aqui. Do acampamento até aqui deram 3 quilômetros. E eu passando muito mal, comecei a sentir a pressão na boca. Minha boca começou a latejar, né, da pressão. E isso é muito perigoso na altitude. É a doença de altitude. E aí eu decidi parar. Aí eu nem filmei nada, que eu tava muito mal e também tava parado. Aí fiquei aqui ontem tentando recuperar o fôlego e tudo mais. Aí fiquei conversando com o senhor. Aí ele mesmo falou: ó, se você tá sentindo desse jeito, fica aqui mais hoje, que ainda tem 20 quilômetros para você chegar na próxima cidade. E 20 quilômetros é praticamente eu andando o dia todo. Não, é andando o dia todo, porque aqui eu tô subindo, né? Aí. Três Cruzes, que é a próxima cidade, tá a 20 quilômetros daqui. Depois tem uma outra cidade que tá a 51 e Laquiaque que tá a 122. Então vou ter vários dias ainda sem encontrar povoados depois de Três Cruzes, que é 20 quilômetros. E se continuar só subindo assim, eu não tô fazendo mais do que 12 quilômetros por dia, tá muito complicado.
Tá muito difícil fazer mais do que isso. Primeiro, pelo carrinho, né? O peso dele. Porque eu tenho que carregar essas mantas aqui, essas cobertas. Senão, eu não consigo dormir. Que o frio é do caramba. Como eu não tenho um saco de dormir apropriado. Segundo, que o rolamento dessa roda aqui quebrou. E aí tá segurando o carrinho mais do que tudo. Achei que era um espinho. Tá segurando muito o carrinho. Não tá rendendo. Quando eu chegar na Bolívia, eu já tô preparando já. Vendo como que eu vou fazer, porque eu vou ter que trocar esse carrinho, vou ter que fazer outro. E na Bolívia as coisas são mais baratas. Como as coisas são mais baratas por lá, então eu vou ver alguma forma de resgatar dinheiro e fazer um carrinho próprio para essa caminhada. Ver se eu compro um saco de dormir próprio para essa caminhada, para eu dispensar essas mantas aqui que pesam muito também. Tem algumas outras coisas aqui também que não é para essa viagem e que eu vou ter que dispensar também. Aí eu vou ver lá para eu andar com menos peso, andar com carrinho apropriado, com equipamento apropriado, porque do jeito que tá aqui, eu em montanhas, a viagem não vai render. Tem um problema de caminhar só 10 quilômetros no dia. O único problema tá sendo agora porque dia 13 eu tenho que sair da Argentina e hoje são dia 9 de junho. Eu já sei que provavelmente eu vou ficar ilegal na Argentina, a não ser que eu pegue uma carona para adiantar esse lado da viagem e chegar logo lá na Bolívia para eu atravessar e não ficar ilegal. Vou ver isso. Talvez eu pegue uma carona, não sei, porque eu não quero ficar ilegal em nenhum país. Hoje de novo, eu tô com a bochecha inchada aqui, mas é por causa da folha de coca, porque não tem como você estar nessa região aqui e não mascar folha de coca. Se eu não tivesse mascando folha de coca, eu acho que eu já teria dado um piripaque há muito tempo. Com ela eu já tô passando mal, imagina sem. Olha que bonitinhas. Eu acho bonita demais, né? Eu tenho que saber diferenciar o que é alpaca, o que é guanaco, o que é lhama. Não sei o que é essas aí. Essa estrada é linda demais, meu Deus. Só faltou aparecer o sol, né? Porque meu celular sem sol já é ruim de filmagem. E sem luz, aí ele fica pior ainda. E bora de subida, bora de subida. Vamos passar ali por uma região, parece que é bonito, viu? Esse caminhozinho aqui. Aí, ó. Será que faz frio essa região? É por isso que hoje vai ser o quarto ou quinto dia que eu tô sem banho. Faz frio, galera. Não sou só eu que tô... Não é reclamação à toa minha não, quando eu falo do frio. Olha isso, tudo congelado. Essa água deve ser a que tá escorrendo da mangueira, é. Ah, mas tem fonte natural ali em cima também, ó. Tá escorrendo. Aí congela tudo. E aqui, grandes riscos de desabar as pedras. Não caindo nenhuma na hora que eu tô aqui filmando, tá beleza.
Aqui tem até proteção, porque tem água, fonte natural vindo das pedras. Aí o pessoal lá daquele vilarejo que eu tava deve resgatar a água daqui. Bora ver o outro lado aqui. Um riozinho. Esse é o mesmo rio que eu dormi 2 noites atrás. É o mesmo rio que passa lá no camping que eu fiquei. Nossa, eu tô com os ouvidos congestionados da altitude. Que sensação ruim, viu? Quase 4.000 metros também. Desafio dos grandes. Caminhar aqui não é para qualquer um não, viu? Tem que estar com o mental muito bom. Lá. ¿Cómo anda? Todo bien, sí. ¿Destino? Estoy indo para Bolivia. Bolivia. Sí, para La Quiaca, Bolivia. Bien. Sí, ahí hace uns 5 dias que saí de Humahuaca e ayer que dormi 2 noites por acá que estava mal de altitude. Sí, aí dormi por cerca de Azul Pampa, em Azul Pampa. Yo voy a Bolivia. Você vai a Bolívia? Sí. Muchas gracias por eso, yo tengo que agradecerlo. Serían días para llegar acá. Gracias, que tenham buena viagem. Depois de alguns quilômetros, 100 quilômetros que eu peguei de carona, que o rapaz me ofereceu, cheguei na fronteira com a Bolívia. Estamos aqui é Vila Zone e para cá La Quiaca. Essa descida ali, ó, o pessoal faz a travessia tudo ilegal de produtos, mas tem uns policiais ali, aí o pessoal tá tudo ali em cima, não tá fazendo a travessia não. E aqui vamos agora para Bolívia. Eu não sei nem o que eu vou fazer, para te falar a verdade para vocês. Que agora são 2 da tarde. Aí eu tinha que tirar algumas coisas que estão aqui no carrinho, que não pode cruzar na fronteira, que é verdura. Eu acho que ovos também não pode. E tá tudo aí debaixo. Nossa, para tirar isso vai ser complicado. O bom seria eu dormir aqui uma noite porque já vai, igual eu falei pra vocês, eu acho que tem 4 ou 5 dias que eu não tomo banho. Deveria procurar um hostel, mas não tenho dinheiro pra nada. Então não tem como eu fazer isso. Aí eu vou ter que cruzar a fronteira e vou ter que ver como que eu vou fazer aí nessa cidade aí pra dormir em algum lugar. Aqui a gente tá, se eu não me engano, a 3.600 metros de altura. Tá frio. E para eu sair dessa cidade caminhando aqui, não sei como vai ser, vai demorar a passar na fronteira. Aí eu ficar a Deus dará também, dormindo na rua, na Bolívia, não vai ser muito bom, né? Não sei o que eu vou fazer. Mas de qualquer forma eu vou ter que enfrentar isso.
ter que deixar o destino, a sorte guiar meu caminho agora, porque eu não tenho o que fazer. Sem dinheiro, tô aqui em La Quiaca também, que não sei onde eu posso dormir aqui, porque são cidades um pouquinho grandes. E eu já passei, e como eu tô aqui perto da fronteira aqui, senti uma energia muito pesada ali, muita gente me olhando, um pessoal estranho. E também outra coisa, eu não tenho nem internet para fazer pesquisa de nada mesmo. Eu tinha comprado, o único dinheiro que tinha me sobrado mais ou menos, eu tinha comprado internet em Umauaca, se eu não me engano. Tinha comprado 5 GB de internet e agora eu cheguei aqui e eu não tenho nada. E eu fiquei sem sinal desde que eu tô caminhando de Umauaca, eu não sei como que gastou esses dados. Não sei como que isso aconteceu. A não ser que tem um limite de 7 dias, né? Para os dados acabar. Ah, deve ter sido isso. Caramba, eu comprei o de 7 dias, provavelmente. Aí fiquei sem internet. Tô numa cidade que eu não sei de nada. E vou atravessar por uma fronteira que eu sei muito menos ainda que tá lá do outro lado. Então bora indo pro rumo da fronteira ali. A ponte tá bem aqui na minha frente, eu tô vendo, mas vamos ter que andar um pouquinho para chegar lá. Essa carona eu só peguei por causa do meu tempo de visto, porque não ia dar tempo de chegar caminhando até aqui. Eu acho que não, né? Eu ia ter que caminhar 20 km por dia e eu tava pegando muita subida. Só que aí, depois que eu peguei a carona, eu descobri que a última subida foi aquela lá do gelo que eu mostrei pra vocês, que estava congelado. Depois não tinha mais subida. Eram só retas mesmo, intermináveis, até chegar aqui na fronteira. Mas valeu a pena. O mais difícil eu passei, pelo menos. O mais difícil eu enfrentei, que foram esses dias subindo montanha, vento contra, a altitude, enfrentando a altitude também. Agora é enfrentar o destino sem dinheiro. É outro perrengue. Mas bora nessa. Espero que lá na fronteira eles não queiram tirar tudo do meu carrinho aqui, desarmar tudo, porque pode acontecer isso. Aí vai levar muito mais tempo, vai dar muito mais trabalho, porque só para arrumar essas coisas aqui demora demais, Deus me livre. Gostaram do João Frango. Bora rumo à fronteira. Bora junto com meus amigos aí, as ovelhinhas. E elas vão comendo todas as gramas do caminho. Estamos chegando na imigração. Aí chegando aqui, não posso filmar. Depois eu falo para vocês como que foi a imigração. Se eles desmontaram meu carro inteiro ou não. Às vezes eles fazem isso. A imigração aí. Calma, carrinho, vai devagar, tá na descida, eu sei. Você aqui tá doido pra ir embora.
Ali está a fronteira da Bolívia. Passei sem nenhum problema. Deixaram até passar na frente. Não desmontaram nada do meu carrinho, graças a Deus. Não desmontaram nada, nada, nada. Acharam até muito louco um viajante, caminhante passando por aqui. Disse que nunca viram isso. Aí agora eu vou buscar um hostel, alguma coisa, pra ficar aqui na cidade, pra 4 ou 5 dias sem banho, até perdi as contas. Então precisa achar um hostel aqui. Graças a Deus, um apoiador aqui falou que vai me ajudar com isso. Então vou buscar um hostel e que ele vai pagar para mim, para eu tomar banho, poder usar a internet, baixar os mapas offline aqui da Bolívia. E amanhã a gente segue viagem para algum caminho que eu não sei ainda, se vamos para Uyuni ou se vamos rumo a Brasil e do Brasil depois eu pego o avião e vou para a Europa, não sei. Porque com os equipamentos que eu tenho, infelizmente não dá para enfrentar o frio pesado que está na região de Uyuni, rumo a Chile, essas coisas. E aqui a gente vai estar no inverno pesado passando por lá. Então, para não arriscar nada, para não ter nenhum tipo de problema, vou mudando as rotas mesmo e vou pegando o melhor caminho. A viagem é uma volta ao mundo, vai ser no mínimo 5 anos de viagem. Então a gente tem muito lugar para passar ainda e caminhos eu decido de acordo com o que está acontecendo aqui comigo. Então vou procurar um hostel agora. Agora sim eu posso dizer, mais um país. Estou na Bolívia. Uhul! O monumento de Bolívar. E este é Gilberto Cortés Milares. Não sei quem é. Então, estou aqui na Bolívia já. Graças a Deus, em Villazón. Vou buscar agora um hostel, alguma coisa. Preciso também comprar o chip. Graças a Deus recebi o apoio. E vai dar para fazer isso. Pagar um dia de hospedagem e comprar um chip aqui. Que até a fronteira estava funcionando o meu celular. Agora já parou de funcionar aqui dentro. Mas tá tudo certo, graças a Deus. E bora lá desbravar mais um país. Essa Bolívia. Carrinho entre trancos e barrancos, todo torto, mas chegou aqui. Ainda bem. Nossa, essa cidade tá parecendo Walking Dead. Muita poeira, muito vento. Os carros todos... Nossa senhora, acabou de vir poeira no meu olho. Os carros todos abandonados aqui. Cena de Walking Dead mesmo. Nada aceita cartão aqui. E o Western Union também, se fosse para sacar, tá tudo fechado o Western Union, não tem nenhum aberto. Não sei o que eu vou fazer. Eu tô sentindo no meu coração que eu devo seguir viagem rumo para dentro da Bolívia. Mas aí às vezes também bate na cabeça que eu acho que é melhor eu voltar para Argentina. Vamos ver o que vai ser dessa viagem aqui agora. Que poeira. Vou seguir mais pra frente. Vambora. Vou voltar não. Seja o que Deus quiser. Pelo menos eu tenho água aqui e tem comida para alguns dias. Aí eu vou decidir as coisas. Mas tá complicado. A poeira. Vambora, vambora. Vim aqui, tô descendo a avenida. Vim perguntar pra mulher se ela aceitava cartão, que eu senti um cheiro bom do frango. Não aceita, mas olha aqui. Olha o presente. Olha que coisa mais linda.
Só tem que agradecer. Olha onde eu tô agora. Já até subi algumas coisas. Nossa senhora, altitude braba. Cansei de subir essas coisas. O vento lá muito forte mesmo. Muito forte. E consegui essa hospedagem aqui graças ao anjo aqui que eu conheci. Vim perguntando para hospedagem se aceita cartão, perguntando para lojinhas de venda de chip se aceita cartão. Nada aceita cartão aqui na Bolívia. E aí também, quando eu fui perguntar aqui para a mulher, que eu senti o cheiro de frango, me deu, e eu não comi nada hoje, eu perguntei para ela se ela aceitava cartão, ela falou que não. Aí ela ficou me olhando assim, eu vi que ela falou, você tá caminhando? Aí eu falei tudo que eu fiz para ela, ela falou, não acredito nisso não. Aí eu tava pegando o meu carrinho e já tava indo embora. Aí de repente veio uma outra moça lá de dentro do restaurante, falou assim, vem pra cá. Aí eu falei assim, não, mas não aceita cartão. Aí ela falou assim, a gente tá invitando, tá te convidando pra... Vem aqui que eu vou fazer um prato de comida pra você. Fez o prato de comida pra mim, comi, graças a Deus, graças a ela também, as pessoas boas. Aí, além de comer, eu vi que tinha uma placa de hotel ao lado do restaurante dela. Aí eu falei pra ela, será que esse hotel aceita... Será que esse hotel aceita cartão? Aí ela falou assim, não aceita não. Eu falei, quanto? Sabe mais ou menos o preço que tá? Ela falou 50 bolívares. Só que eu não sabia que ela que tomava conta aqui do hotel também. Aí, depois que eu terminei de comer, eu falei pra ela, pensei numa forma de te pagar essa comida e de também conseguir um alojamento para mim hoje. Falei assim, eu vou ficar 2 dias em um hotel, 1 ou 2 dias, e amanhã cedo eu vou no Western Union ali em La Quiaca, que eu sei que lá em La Quiaca tem, que eu passei por ele, e vou sacar o dinheiro e passo aqui e te pago. Aí ela falou assim, não, você quer ficar no hotel? Eu falei assim, quero, vou lá conversar com o pessoal. Ela falou assim, não, o pessoal sou eu. Ela falou, eu que tomo conta do hotel. Falou, pode ficar tranquilo, vamos lá. Você fica hospedado e amanhã cedo você saca o dinheiro, me entrega tranquilo, sem problemas. Olha o anjo que apareceu mais uma vez na minha viagem. Essa viagem é abençoada por causa disso. Só aparecem pessoas boas. Quando eu mais preciso, as pessoas boas aparecem. Sempre com pensamento positivo, claro. Nunca com pensamento negativo. E as coisas boas acontecem. E agora eu tô aqui num quarto de hotel. Tem Wi-Fi, tem banho quente, que eu vou tomar um banho quente. Olha aqui, olha o meu estado. Eu acho que isso que assustou ela, que ela falou, olha isso. A junção de poeira vindo do deserto da Argentina para chegar aqui. Minha mão também, que não sei se dá para aqui mostrar. Os dedos, tudo de francesinha, minha mão tá toda queimada, toda ressecada. A direita tá pior. Depois vocês vão lá no meu Instagram para ver a foto da minha mão, para vocês terem noção como que tá. E eu tô todo assim, eu tô todo cheio de poeira, tudo empoeirado, porque essa é uma região com muita poeira, como dá para ver ali fora, né? O vidro tá um pouco sujo, embaçado, não sei se vai dar... Mas é tudo assim, ó, desde que eu tô... Tem mais de 10 dias que eu tô caminhando em poeiras assim e acampando em lugares assim com essa poeira também. Aí agora eu tenho Wi-Fi, tenho banho quente, então agora eu tô hospedado, comi, então posso trabalhar aqui nas edições para os vídeos, posso descansar, tomar banho e programar direito minha viagem agora, ver o que eu vou fazer daqui. Bom demais! Agradecer a todos que passaram no meu caminho, que estão fazendo isso por mim. Isso daqui é milagre na minha vida. Graças a Deus e graças a essas boas pessoas.